Durante os últimos acontecimentos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a operação militar especial da Rússia, como Vladimir Putin nomeou, está se tornando cada vez mais insustentável, com a última semana de novembro de 2024 sendo um pesadelo absoluto para a Rússia. Em 29 de novembro, o Kiev Independent relatou que no dia anterior a Rússia perdeu mais soldados mortos ou feridos em um único dia do que em qualquer outro momento durante a guerra. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse que a Rússia perdeu 2.030 soldados, ultrapassando a barreira dos 2.000 pela primeira vez. E, incrivelmente, essa não foi a primeira vez que a Rússia quebrou seu próprio recorde de perdas diárias em novembro. Em 12 de novembro, quase atingiu a barreira dos 2.000 com 1.950 baixas. Outro recorde histórico. Claro, você poderia argumentar que esses números são manipulados de alguma forma. Eles vêm diretamente da Ucrânia, que tem um interesse definido em fazer parecer que a guerra está indo tão mal quanto possível para a Rússia. No entanto, outras fontes ocidentais apoiam suas reivindicações e também estão relatando taxas massivas de baixas. O Ministério da Defesa do Reino Unido, ou MOD, diz que a Rússia quebrou um segundo recorde em novembro, o maior número de soldados perdidos em um único mês. Disse que as Forças Armadas de Putin sofreram 45.680 baixas no total em novembro, dando-lhe uma média diária de perdas de 1.523. Também confirmou que a Rússia perdeu mais de 2.000 soldados em um único dia em 28 de novembro. Putin é um recordista duas vezes, mas não da maneira que ele gostaria de ser. Juntamente com todas essas baixas, a Rússia teve que absorver algumas perdas substanciais de equipamentos. A Ucrânia afirma ter destruído também 900 veículos de combate de infantaria, aproximadamente o mesmo número de sistemas de artilharia e 300 tanques russos durante novembro. Na verdade, o mês como um todo marcou o terceiro mês consecutivo em que a Rússia quebrou seu próprio recorde de baixas de tropas. A última semana do mês foi apenas o coda que mostra o quão brutais são as táticas de moedor de carne de Putin para seus soldados. Agora, há razões para essas perdas mais altas. O MOD diz que a Rússia aumentou o ritmo de suas operações, particularmente na região de Donetsk. Também comprometeu 50.000 soldados, tanto russos quanto norte-coreanos, para sua contraofensiva em Kursk, onde está tentando expulsar as forças ucranianas que tomaram cerca de 1.165 km² do Oblast em agosto. A Rússia está experimentando algum sucesso em ambas as regiões. A Ucrânia perdeu cerca de 40% do território que conquistou em Kursk, mas grande parte disso é território do qual se retirou para fortificar seus soldados contra as tropas russas que estão chegando. A Rússia também conseguiu capturar cerca de 777 km² da região de Donetsk durante sua campanha de vários meses lá. Então Putin está fazendo ganhos. Ele está fazendo isso enquanto sacrifica dezenas de milhares de seus soldados no processo. Ainda assim, a última semana de novembro expôs sua inépcia tática como nenhuma outra semana. Perder mais de 2.000 soldados em um dia não deveria estar acontecendo com um país que tem um exército tão poderoso quanto o da Rússia. No entanto, isso ocorre porque a habilidade tática de Putin se estende a lançar foguetes em alvos e enviar soldados a pé para absorver a munição ucraniana. A Rússia trata seus próprios soldados como carne de canhão, e embora a abordagem traga algum sucesso, o território que ganha tem um custo enorme. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que as ofensivas de outono da Rússia custaram sozinhas 125.800 soldados. Isso significa que está perdendo cerca de 50 soldados para cada 0,98 km². Essa proporção caiu na última semana de novembro, com perdas de tropas ainda maiores, com Putin tendo que enfrentar a possibilidade de que ele pode não ser capaz de manter sua máquina de moer carne funcionando por muito mais tempo. Afinal, ele já está contando com a Coreia do Norte para suplementar suas forças debilitadas. Ele também está cada vez mais contando com o recrutamento de mercenários de países de baixa renda como Cuba e Índia, dos quais pode ter recrutado até 15.000 soldados. Ele está fazendo tudo isso para evitar ser forçado a uma segunda rodada de mobilização que esgotaria ainda mais a população da Rússia. Mas se as perdas de 28 de novembro nos mostram alguma coisa, é que Putin terá que triturar dezenas de milhares de soldados a mais, talvez até centenas de milhares, se ele finalmente for tomar a Ucrânia. Então, temos duas razões pelas quais a semana que começou em 25 de novembro foi a pior de todos os tempos para a Rússia. O rublo colapsou e quebrou 2 de seus próprios recordes de taxas de baixas de tropas. Mas pelo menos Putin tem o arsenal nuclear da Rússia em que confiar certo. Ele ainda pode ser uma ameaça para o mundo. Exceto que isso também não está funcionando bem para ele. Em 19 de novembro, Putin aprovou mudanças na doutrina nuclear da Rússia, que foram propostas pela primeira vez em setembro.
As mudanças marcaram o 1000º dia da operação militar especial da Rússia e provavelmente vieram como uma resposta bem cronometrada à decisão do presidente Joe Biden de permitir que a Ucrânia usasse mísseis de longo alcance ataques dentro da Rússia no dia anterior. A mensagem que Putin estava tentando enviar era que qualquer nação que apoiasse a Ucrânia poderia enfrentar consequências nucleares da Rússia. A nova doutrina da Rússia certamente foi criada para dizer isso, em que diz que qualquer grande ataque à Rússia poderia atender aos critérios para uma resposta nuclear. Esse grande ataque não precisa vir de armas nucleares inimigas. Poderia incluir qualquer ataque que a Rússia acredite afetar sua soberania, incluindo aqueles feitos usando drones, aeronaves, mísseis e outros meios convencionais. Mais preocupante para o Ocidente coletivo é a provisão para ataques conjuntos. A Rússia diz que qualquer Estado que seja membro de uma coalizão será considerado tão culpado de provocar um ataque que poderia justificar uma retaliação nuclear quanto o Estado que realmente realiza o ataque. Em outras palavras, se a Ucrânia ameaçar a soberania da Rússia, então não seria apenas a Ucrânia na linha de fogo nuclear. Os Estados Unidos, o Reino Unido e todos os outros parceiros ocidentais da Ucrânia também enfrentariam retaliação nuclear. Longe de ser a primeira vez que Putin sacudiu a sabre nuclear da Rússia durante a guerra na Ucrânia, mas é a sacudida mais intensa, e uma que Putin esperava intimidar o Ocidente a recuar em seu apoio à Ucrânia. Infelizmente para a Rússia, o oposto exato aconteceu. A última semana de novembro revelou que os aliados ocidentais da Ucrânia estão determinados a chamar o blefe de Putin sobre sua nova doutrina nuclear. O uso do ataque certamente não foi retirado. Em 26 de novembro, a BBC relatou que a Ucrânia realizou um ataque na região de Lotareca que derrubou um dos avançados sistemas de defesa aérea S-400 da Rússia. Mas há outros sinais de que o Ocidente não está levando a sério a ameaça nuclear da Rússia. O Reino Unido, por exemplo, aprovou o uso de mísseis de longo alcance Storm Shadow depois que Putin assinou sua nova doutrina nuclear em lei. Eles também criticaram Putin pela mudança na doutrina nuclear, dizendo que é uma retórica irresponsável vindo da Rússia, e isso não vai deter nosso apoio à Ucrânia. Em outras palavras, Putin pode sacudir sua sabre o quanto quiser porque isso não vai mudar nada. Essa resposta foi acompanhada por um encolher coletivo de ombros ocidentais às ameaças nucleares de Putin na última semana de novembro. A conversa alega que a Rússia não tem nem a capacidade nem o apetite para um confronto militar direto com a OTAN. Ir nuclear contra qualquer um dos aliados da OTAN na Ucrânia significaria uma resposta direta de 3 outras nações nucleares: os Estados Unidos, Reino Unido e França. Putin não quer fazer parte dessa resposta, e o Ocidente sabe disso. O blefe da Rússia foi chamado na última semana de novembro. Mísseis de longo alcance ainda estão sendo usados em território russo. O apoio ainda está fluindo para a Ucrânia. Nenhuma das nações ocidentais que Putin está tentando ameaçar está levando a sério o líder da Rússia. Isso não quer dizer que a Rússia não represente uma grave ameaça nuclear. A Rússia tem 1.549 ogivas estratégicas em posição, de acordo com a Associação de Controle de Armas. Também tem 4.380 armas nucleares, além disso em seus estoques e outras 1.200 que estão em processo de descomissionamento. O problema de Putin é que os Estados Unidos têm aproximadamente a mesma quantidade em todas as áreas, com o Reino Unido e a França combinando para adicionar 515 armas nucleares ao estoque ocidental. As tentativas de Putin de criar um clima em torno das armas nucleares não estão funcionando porque o Ocidente sabe que ele não arriscará sua resposta. Afinal, Putin começou sua operação militar especial porque queria fazer da Ucrânia parte da Federação Russa. Obliterá-la com armas nucleares antes de virar essas armas contra o Ocidente iria contra seus objetivos. Então, a última semana de novembro viu as ameaças nucleares de Putin caírem em ouvidos surdos enquanto ele perdia números recordes de soldados. Além disso, o líder da Rússia já estava em terreno muito instável quando outro incidente durante a semana enfraqueceu ainda mais a posição da Rússia. Protestos na Geórgia. O que a Geórgia tem a ver com a Rússia? Tudo se resume ao governo amigável ao Kremlin na Geórgia. Na corrida para as eleições de outubro de 2024 na Geórgia, a Rússia apoiou o Partido Sonho Georgiano. Esse partido venceu as eleições na Geórgia com 54% dos votos, embora os resultados tenham sido contestados por muitos, incluindo o atual presidente da Geórgia, Saloma Zurabishvili. Ela classificou os resultados da eleição como ilegítimos, alegando que todo o fiasco foi uma operação especial russa. Independentemente disso, o Kremlin conseguiu infiltrar seus tentáculos no governo georgiano, e o povo do país não está feliz com isso. Em 29 de novembro, milhares de pessoas foram às ruas da capital da Geórgia em Tbilisi, para protestar contra a suspensão das negociações do governo com a União Europeia sobre a adesão do país ao grupo. Zurabishvili não estava entre os manifestantes, embora ela tenha oferecido seu apoio,
alegando que o movimento de resistência começou. Em um discurso na televisão georgiana, ela também disse que permaneceremos unidos até que a Geórgia alcance seus objetivos de retornar ao seu caminho europeu e garantir novas eleições. Infelizmente para Zarabishvili, sua posição na Geórgia é amplamente cerimonial. O verdadeiro poder do país reside com seu primeiro-ministro, Irakli Kobakidze, um homem amplamente acreditado como estando no bolso do Kremlin. Kobakidze afirmou que não é influenciado pela Rússia, é claro, mas os elogios que ele entregou à polícia da Geórgia por defender a ordem constitucional do país sugeririam o contrário. Dado especialmente no caso, que o ombudsman de direitos humanos da Geórgia disse que os manifestantes presos enfrentaram brutalidade que não tinha justificativa. Enquanto eles relataram que a polícia excedeu sua autoridade, a raiva contra a Rússia dentro da Geórgia. Além disso, a BBC relata que os manifestantes jogaram pedras, garrafas de vidro e acenderam fogos de artifício durante os protestos, todos sinais de que estavam muito infelizes com o que veem como tentativas da Rússia de influenciar sobre as escolhas da Geórgia. Uma carta aberta assinada por mais de 100 dos principais funcionários públicos e diplomatas da Geórgia também afirmou que a decisão da Geórgia de adiar as negociações não estava alinhada com os interesses estratégicos do país. Por sua vez, Kobakidze acusou a UE de tentar chantagear a Geórgia, especialmente em relação às irregularidades significativas nas eleições de outubro da Geórgia, o que soa muito como Putin falando pela boca de Kobakidze, especialmente considerando que 80% dos georgianos apoiam a integração na UE. E nisso que está o problema para Putin. Ele provavelmente esperava que sua interferência na política georgiana permitisse que ele transformasse essencialmente a ex-república soviética em um estado satélite russo. Agora ele conseguiu influenciar o governo amigável ao Kremlin do país a colocar toda a questão da UE em segundo plano até o final de 2028, provavelmente porque espera que sua operação militar especial na Ucrânia tenha terminado bem antes disso. Isso permitiria que ele se concentrasse em aumentar ainda mais sua influência na Geórgia, eventualmente levando ao cancelamento dessas negociações por completo. O povo georgiano sabe exatamente o que ele está tentando fazer. Gritos de escravos russos foram dirigidos aos policiais que guardavam o prédio do parlamento do país, demonstrando exatamente o que eles pensam sobre o que está acontecendo na Geórgia. Não se engane, os protestos na Geórgia são uma má notícia para a Rússia. Os milhares que tomaram as ruas de Tbilisi estão dizendo a Putin, sem sombra de dúvida, que sua influência não é bem-vinda em seu país para o resto do mundo, particularmente o Ocidente. Essa aberta resistência ao Kremlin é outro indicador de que a Rússia está perdendo sua influência entre seus antigos estados soviéticos. Putin esperava influenciar as eleições da Geórgia para essencialmente colocar a Rússia no controle da Geórgia. Ele conseguiu colocar seu primeiro-ministro no cargo, mas suas ações despertaram um espírito de rebelião na Geórgia, um país no qual o exército russo ocupa 20% do território. Essa rebelião pode se tornar violenta em um momento em que a Rússia não pode se dar ao luxo de dispensar ainda mais tropas, dado o tamanho de suas perdas na Ucrânia. Os protestos na Geórgia foram a cereja no topo do terrível Sunday da pior semana da Rússia desde o início da guerra. Está perdendo mais pessoas do que nunca. O rublo está em baixa, e com os protestos na Geórgia e o encolher de ombros coletivo do Ocidente às ameaças militares de Putin, a Rússia também está enfrentando o fato de que sua influência não se estende nem de perto tanto quanto acreditava. E para piorar tudo para Putin, tudo isso está acontecendo em um momento em que o presidente eleito Donald Trump está se preparando para assumir o cargo em janeiro. Trump provavelmente pressionará por um fim imediato à guerra na Ucrânia quando assumir o cargo, com a maioria acreditando que ele tentará fazer com que a Ucrânia e a Rússia assinem um plano de paz. A Rússia naturalmente quererá estar em uma posição tão poderosa quanto possível para as negociações relacionadas a esse plano. É por isso que está se esforçando tanto agora para retomar Kursk, capturar mais da região de Donetsk e lançar ameaças nucleares. Mas essa combinação de 4 golpes que atingiu a Rússia entre 25 de novembro e 1º de dezembro quebrou suas costas, pelo menos do ponto de vista das negociações. A Rússia está claramente enfraquecendo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apontará todos esses problemas durante qualquer negociação de paz, usando-os como alavanca para obter o que deseja de qualquer acordo que Trump supervisionar. A Rússia está mais vulnerável agora do que em qualquer outro momento durante a guerra na Ucrânia, graças à sua semana infernal. Você acha que ela pode se recuperar a tempo para as negociações de paz de Trump? Deixe-nos saber o que você pensa sobre a terrível semana da Rússia e o que isso significa para o país daqui para frente nos comentários abaixo. E como de costume, obrigado por assistir ao vídeo.